Muito bem, agora sim estamos gravando. Então, estávamos lendo aqui essa questão 20 do Colégio Pedro II, de 2020, em que diz que o Banco Central Espanhol fez uma moeda especial de 1.500 pesetas no formato de um octógono regular de 1 centímetro de lado. O que é uma figura regular, pessoal? O que é um polígono regular? É uma figura, é um polígono que vai ter todos os lados e todos os ângulos iguais, ok? Internos e externos, tá legal? Um colecionador armazenará esta moeda em uma caixa de base quadrada. Para isso, precisará determinar a distância entre os vértices A e D da representação a seguir. Ah, tá, ele quer fazer uma base quadrada que vai encaixar a moedinha ali certinho, né? Como assim, E aí, base quadrada? a caixinha que esse cara vai guardar, ela vai ser quadrada, tá? E pelo que eu entendi, do ponto A ao ponto D é que vai ficar o lado desse quadrado, para a moeda entrar certinho. Sacou? Lado, lado. Ah, tá. Para a moeda entrar certinho, o cara poder colecionar ali, né? E aí, vamos lá. Considerando raiz de 2 igual a 1,4, a medida do segmento AD em centímetros que o colecionador precisará calcular é igual aproximadamente a... Vamos fazer um desenho dessa figura. ABCD. Peraí, deixa eu só dar mais uma colada no desenho. Ok. Ok. Um octógono regular. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tem coisa errada aí. Peraí, pessoal. Ai, ai, eu e meus desenhos. Pronto. Mais ou menos, né? Pô, me dá um desconto aí. A, B, C, D. Não é isso? E o cara quer fazer... O canto da caixa dele ser de A e D, certo? Certo, de A até D. Algo assim, né? Queremos essa retinha aqui, né? Pessoal, não vai sair perfeito, mas vocês vão entender. Pronto. Pronto. Cara, essa figura aí é um trapézio. Vocês concordam comigo que essa figura aí é um trapézio? Sim, eu concordo. É um trapézio. E mais, é um trapézio isósceles. Concordam também que é um trapézio isósceles? Por que seria isósceles? Já que todos os lados são iguais, então esse lado aqui, porque nós estamos numa figura regular, né? Esse ladinho é igual a esse ladinho, que é igual a esse ladinho. Qual é a característica do trapézio isósceles? Bom, primeiro o trapézio é a figura que tem duas bases paralelas, né? Deixa eu ver se ele autocompleta para mim. Pronto. Né? Duas bases paralelas e dois lados oblíquos iguais. Se os dois lados oblíquos forem congruentes, olha lá, nós teremos um trapézio isósceles. Isósceles significa ambos iguais. A palavra iso, como isótopos, átomos que têm a mesma quantidade de prótons, né? E aí uma característica interessante do trapézio isósceles, ele tem, obviamente, os ângulos da base iguais, né? Ele vai ser todo simétrico, né?
Bom, qual é o próximo passo que eu fiz para resolver isso aqui? Foi traçar uma altura do trapézio, tipo essa alturinha aqui, né? Tipo essa alturinha aqui, né? Formando 90 graus, né? Então, eu traço aqui, esse Então, trapézio está meio que... você vai tentar pegar o ângulo. Você vai tentar descobrir o ângulo com a altura. Pô, Porque se você botar a altura, vai dar um ângulo de 90. vai. Aí você vai... Então, é Isso isso? aí. Isso aí. Triângulo. Muito Aí eu bom. vou traçar a altura aqui, formando 90 graus. Pessoal, nós estamos dentro de uma figura regular, ok? Então, se eu formo 90 graus de frente para o vértice B e de frente para o vértice A, eu vou ter a mesma medida. Aqui dentro, a gente vai formar um triângulo retângulo isósceles. Isósceles, ou seja, esse ladinho é igual a esse ladinho. Ok? Ok? Por quê? Porque eu vou dividir, formando 90 graus de frente para esses dois ângulos, eu vou dividir esse ângulo B no mesmo ângulo que esse A. E uma característica do triângulo isósceles é ter os dois lados iguais e, obviamente, os dois ângulos opostos iguais. Por causa de uma outra propriedade dos triângulos, que é o fato de que eles se opõem, os lados e os ângulos se opõem proporcionalmente. Se eu desenhar, por exemplo, um triângulo qualquer aqui, ó, digamos que esse seja o maior ângulo. Se esse cara é o maior ângulo, o lado oposto a ele será o maior lado. Se esse pedacinho, por exemplo, aqui for o menor ângulo, o ângulo agudo menor, o lado oposto a esse ângulo também será o menor lado. Sacam essa ideia? Os lados e os ângulos se opõem proporcionalmente. Tanto que o triângulo equilátero também é chamado de equiângulo. Ah, e se tu tiver um triângulo com os três lados iguais? Ora, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Por quê? Esse ângulo é igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo. Então, o triângulo equilátero também é equiângulo. Até aí, está me acompanhando, Maria Clara? Sim. Vinícius, Gabriel. Beleza. E o isósceles? Ora, o isósceles tem dois lados iguais. Geralmente a gente desenha um lado diferente sendo a base, né? Obviamente, se ele tem dois lados iguais, ele vai ter os dois ângulos opostos a esses lados também iguais. Em geometria a gente fala congruentes, tá? Mas eu estou falando iguais só para a gente pegar essa ideia. Tá legal? E é essa ideia que a gente vai ter aqui. Eu vou tentar desenhar esse cara maior aqui, ó. Você vai ter, então, um triângulo isósceles que é retângulo. Que é retângulo. Tá? Só usei a régua aqui para tentar fazer um ângulo reto aqui, né? Tudo bem. Tentei fazer um ângulo reto para ficar o melhor, o mais visível possível. Ah lá. Algo assim, né, galera? Então, esse cara aqui... o ângulo reto está aqui, né? O ângulo reto está aqui. Opa, Maria Eduarda está chegando aí. Esse ladinho aqui é o 1, que ele disse no início, que é uma figura, um octógono regular de lado 1, 1, 1, 1. Então, essa hipotenusa vale 1, ok? E eu não sei nem essa altura, nem esse pedaço aqui, mas eu sei que eles são iguais, pois se os ângulos da base são iguais, os lados opostos a esses ângulos também serão iguais. Então, eu vou chamar aqui de x e aqui de x também. Foi até aí, pessoal, para todo mundo? Estão comigo? Sim. Oi, Duda Serra. Bom dia, tudo bem? Cadê você, menina?
foi embora. Eita, não quis nem me dar bom dia. Ela tá com problema na conexão. Ela avisou que tá com problema, tadinha. Bom, galera, o que a gente faz aqui agora para encontrar esse pedaço? Aplica Pitágoras, né? Vamos lá, a hipotenusa, que é 1 ao quadrado, vai ser igual a um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, certo? 1 ao quadrado vai ser igual a 2x ao quadrado, beleza? Como eu quero ter o x sozinho, eu vou jogar o 2 para lá dividindo. 1 ao quadrado é 1 mesmo. 1 dividido por 2 é meio. Então, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a meio. Então, x é igual a raiz quadrada de meio. A gente não gosta de trabalhar dessa maneira, a gente costuma racionalizar. Lembra? A raiz de 1 é 1 mesmo. Raiz de 2 não dá para fazer. Aí a gente não gosta de deixar a raiz no denominador, então a gente racionaliza, que é multiplicar por raiz de 2 embaixo e em cima. Então vai acabar dando raiz de 2 sobre 2. Ah, tá. Eu acabei de descobrir que esse pedacinho x vale raiz de 2 sobre 2. Então esse pedacinho x aqui também vale raiz de 2 sobre 2. Estão comigo? Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Não, eu não tô não. Eu não tô não. Oi, Vinícius, Entendi. fala aí, cara. Foi muito rápido? Não, não, é que eu não consegui entender. Eu cheguei até aqui. Bom, de boa, 1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, x2 ao quadrado. De boa. Deu x igual meio ao quadrado, a raiz quadrada de meio, certo? Beleza, certo. Mas aí depois, o que tu fez, cara? Tu pegou o 1 e multiplicou ele por... Não. Vou fazer devagar aqui. Raiz quadrada de meio. Você concorda comigo que raiz quadrada de meio é a mesma coisa que a raiz de 1 sobre a raiz de 2? Sim. No fundo, você vai fazer a raiz do numerador sobre a raiz do numerador. Quem é a raiz quadrada de 1? Quem é o cara que vezes ele mesmo dá 1? 1. 1. Beleza, então vou botar 1 aqui. E quem é a raiz de 2? Pô, a raiz de 2 é um número irracional. Não tem uma solução nela, né? A questão deu a raiz de Então 2. aqui já está respondido, mas como a gente não gosta de deixar essa raiz no denominador, por que a gente combinou isso? Porque o denominador, cara, às vezes você quer fazer um MMC, alguma coisa assim, então a gente nunca deixa um número com a raiz no denominador, então a gente faz esse macete, que é racionalizar. Se você multiplicar uma fração em cima e embaixo por um mesmo valor, você não altera essa fração, você tem uma fração equivalente. É por isso que você aproveita desse macete e multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Por quê? Porque ao multiplicar embaixo raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 4, que dá 2, que é um número racional, já não é mais irracional, maluco. Você ter uma dízima não periódica no denominador é um negócio maluco. E em cima, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2 mesmo. Então, eu posso afirmar que esta fração é equivalente a esta, elas representam o mesmo número. Pois, numa fração, quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu encontro uma fração equivalente, eu não altero o valor dessa fração. Assim como quando eu divido em cima e embaixo também, é isso que a gente usa para simplificar e tornar ele irredutível. Então, se tu multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, você não vai alterar a fração. Isso é que é racionalizar. É representar essa fração ali, inicial, que era feiosa, que tinha um número irracional no denominador, com uma outra fração que é um pouco melhor, em que o irracional aparece em cima e o denominador tem um número inteiro. Ok, então, deixa eu entender. Eu consigo entender, então deixa eu ver se eu consigo entender. A gente pegou o final resultado e a gente pegou esse resultado e multiplicou por a raiz quadrada de 2, porque para deixar mais fácil para entender. Porque eu entendi que Não é só para deixar mais fácil. Você já entendeu o processo de racionalização, né? Eu também entendi porque isso não afeta o resultado, porque fração não tem número exato. 1/2 é igual a 2/4, certo? Certo. É a mesma coisa que dividir, racionalizar a fração, sabe?
sabe, 2/4 você simplifica para meio? Exatamente. Se você dividir em cima e embaixo por 2, você não altera. 2/4 é equivalente a 1/2. A fração 2/4, ela é equivalente a 1/2. Porque se eu multiplicar embaixo e em cima por 2, por exemplo, eu volto a ter 2/4. É por isso que eu também posso dividir em cima e embaixo por 2, volto a ter 1/2. Na prática, a representação que a gente fazia lá no CA mostrava que isso era a mesma coisa. O que é 1/2? Como é que a tia ensinava para a gente? De 2 pedacinhos, você pegou 1, você pegou a metade. Né? E 2/4 é como se de 4 pedacinhos você tivesse pego 2. Repara só como você pegou de novo a metade da barra de chocolate lá que você queria comer. É ou não é equivalente? 1/2 é Equivalente. equivalente a 2/4. Olha aqui o 2/4 aqui, olha o meio do lado. Você de fato está pegando a metade, só que é uma metade que foi mais repartida, vamos dizer assim. Foi repartida em 4 partes. Então essa é a prova de que você pode sim multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, o numerador e o denominador, que você não vai alterar o valor da fração. Você vai ter uma fração equivalente à primeira. E a gente usa esse processo para racionalizar, não é só para ela ficar bonitinha, para ela ficar mais prática de ser resolvida. Tá? Tirar o MMC entre 2 e 6 é mais fácil do que tirar o MMC entre raiz de 2 e 6, concorda? Já que raiz de 2 é um número irracional, cara, você não vai ter múltiplos dele. Não tem, é irracional, você não tem. Entende? Está num conjunto complicado de trabalhar. Então, por isso a gente combina em matemática de nunca responder com raiz no denominador. A gente sempre responde na forma racionalizada. Assim como as frações, sempre que possível, a gente responde na forma irredutível, né? Quando tu chega aqui nesse resultado, você vai preferir responder como meio, você vai simplificar até chegar na forma irredutível. Da mesma forma, também você evita responder dessa maneira, você vai responder sempre da forma racionalizada. Sim. Entendeu, Vinícius? Pergunta não é muito em relação ao que a gente está falando agora, mas o que eu percebi fazendo geometria é que é sempre sobre encontrar triângulos certos na operação, ou estou errado? É sobre encontrar sempre um triângulo? Não é que é sempre sobre encontrar triângulo, mas eu entendi o que você quis dizer. Você sacou que uma das ferramentas poderosas que a gente tem na mão é tentar fechar triângulos, de preferência triângulos retângulos. Porque quando você tem um triângulo retângulo, você tem várias ferramentas que você tem na manga, como usar a trigonometria, usar o teorema de Pitágoras, achar figuras conhecidas como triângulos equiláteros ou triângulos isósceles, que te ajudam a ter sacadas importantes. Eu vou desenvolver mais isso aí, você vai ver que o triângulo retângulo isósceles, na verdade, é a metade de um quadrado. Quando eu resolvi para Clara, eu fiz assim, eu acho que foi isso que embolou ela um pouco. Mas já vou mostrar isso de novo. Então, sim, você sacou aqui. Claro, pô, se eu pegar o octógono e ficar tentando traçar retas aleatórias aí, eu vou me perder. Né? Eu vou tentar aproveitar esse traçado aí, vou tentar traçar uma altura para fechar um triângulo retângulo. Então, sim, Vinícius, triângulo retângulo, ele é uma base maravilhosa para você traçar. Aliás, com triângulos você traça qualquer polígono. Todos os polígonos você pode pensar que foram feitos de vários triângulos. É daí que vem a fórmula da soma dos ângulos internos, vem de você desenhar vários triângulos dentro dos polígonos. Então, o triângulo é uma figura, vamos dizer assim, coringa da geometria. Com ele, você consegue traçar qualquer outro polígono com a combinação desses triângulos e também figuras espaciais, pirâmides e assim por diante, né? Prismas, outras figuras, menos a esfera, claro, né? Porque a esfera ela é a esfera, porra. A esfera é a esfera. Essa explicação é ótima. E aí, Duda, conseguiu finalmente chegar. Tudo bem, menina? Oi, Jesus, é que o computador tava demorando para entrar e por isso que eu demorei um pouco. Eu tinha avisado no grupo. Sem problemas, eu vi sim, não precisa se desculpar não, tá? Eu vi que você estava tentando aí um tempão. Nós estamos fazendo a última questão da foto que eu mandei, a número 20 do Pedro II, tá?
aquela das moedas. Tá lá no seu WhatsApp, tu já viu? Eu só consegui ver agora de manhã. Tá, tudo bem, Aí. mas já sabe o que a gente está falando, né? Aí eu tracei a altura desse trapéziozinho aí, tá? E fiz Pitágoras aqui dentro. Foi esse pedacinho que você perdeu só, tá? Apliquei Pitágoras aqui e achei que... Pô, o que que eu achei mesmo? Tá, eu achei que x é raiz de 2 sobre 2. Ah, tá. Quer dizer, então, que esse pedacinho aqui é raiz de 2 sobre 2, né, galera? Esse pedacinho é raiz de 2 sobre 2, certo? Concordam comigo? Uma sacada que a gente teve é que esse trapézio aí é um trapézio isósceles, que é uma figura simétrica, a metade de um lado e a metade do outro. Se você dobrar, ele se encaixa perfeitamente. Ah, então quer dizer que o triangulinho que tem aqui na direita é igualzinho o outro triangulinho que eu tenho na esquerda, né? O outro triangulinho do outro lado. Ah, então peraí, se essa mesma altura tivesse sido traçada aqui, ó, esse outro pedaço, esse aqui vai formar de novo o mesmo triângulo isósceles, e de novo tudo isso vai se repetir, e de novo você vai ter esse lado aqui valendo raiz de 2 sobre 2. Enxergaram isso? Esse trapézio isósceles aí, esses dois triangulinhos isósceles? Sim. Sim. E aí, Mas agora... Jesus, essa figura. Acho que travou. Maria Clara, travou um pouco Tá me você ouvindo? perguntando. Eu não consegui ouvir tudo. Repete sua pergunta, por favor. Eu queria saber se essa figura do meio seria um retângulo. Sim, Ficaria um é um retângulo. retângulo. Sim, inclusive é um retângulo. Por quê? Porque isso aqui é 90 graus. É claro que se tudo dá 180, aqui para dentro também é 90 graus, né? E pelo paralelismo aqui, você observa que, poxa, se essa é paralela a essa é paralela a essa, aqui é 90 também. E a característica do retângulo é ter os lados opostos paralelos e congruentes. Esses são iguais e esses são iguais. Então, se aqui em cima é 1, e como eu sei que é 1? Eu sei que é 1 porque o problema disse que era um octógono regular de lado 1 centímetro. Então, o lado oposto a ele também vai valer 1. Estão comigo até aí, galera? Sim. Eu fiquei confuso e é uma solução muito simples. É só eu estava confuso nessa parte. É uma solução simples. É tão simples que você ficou confuso? Eu Pô, não pensei legal. em pegar um. Eu pensava que tinha a ver com o triângulo. Se talvez eu tinha que alguma coisa com o triângulo. Provavelmente se eu tinha que pegar a hipotenusa do triângulo para tentar achar alguma conexão com ele, mas é só pegar o 1, porque são No todos eles fundo, são eu iguais. usei a hipotenusa do triângulo, que era 1. Foi o que eu fiz aqui, né? Aqui, cara, eu apliquei Pitágoras, tá? Eu fiz isso. Pitágoras. Sim. Sacou? Foi isso que eu fiz mesmo. E agora, galera, a etapa final é somar uns pedacinhos. De A até essa parte, daqui até aqui, que eu já sei que é 1, e esse outro pedaço que é igualzinho. Então, é raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, mais o 1 que está no meio. Pô, dá para somar essas frações aqui tranquilinho, né? Porque elas estão sobre o mesmo denominador. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2, né? Na verdade, eu teria 2 raiz de 2 sobre 2, que dá para simplificar, né? Vou continuar. E aí vai dar raiz de 2 mais 1. E ele manda usar raiz de 2 igual a 1,4, né? Ou 1,41. Deixa eu voltar aqui só para conferir. Peraí. Mandou usar raiz de 1,4. 2, 1,4 mesmo. Não deveria ser 2 vezes raiz de 2 sobre 2? Sim, olha ela aqui. Mas aí tá 2 raiz de 2 sobre 2. Você tá multiplicando o 2 embaixo também. Você só tá multiplicando a raiz quadrada.
Não, cara. Eu estou multiplicando raiz de 2 sobre 2, que é o valor do lado que tem de um lado e do outro. Eu estou multiplicando ele por 2, porque eu vejo ele de um lado e vejo ele do outro. Ou estou somando ele com ele mesmo, dá no mesmo, o que você quiser pensar. Ora, Então, deveria ser assim, 2 ponto raiz de 2 sobre 2 e não 2 raiz de 2 sobre 2? o ponto, que quer dizer vezes, Sim. cara, então, Não, isso não. aqui, cara, é uma regra básica de multiplicação de frações, né? Olha, todo número inteiro está sobre 1, ó. E aí você vai multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, né? Não, sim, eu sei. É que eu tô falando, o jeito que você escreveu, assim, parecia dando que o 2 você estava multiplicando a raiz quadrada e não o denominador. Mas o 2 está multiplicando, ele está fora da raiz, mas ele está multiplicando ela. Dá no mesmo, tá, Vinícius? Eu não fiz errado, não. O raciocínio que eu usei aqui é o seguinte, mais uma vez, olha, se você multiplicar e dividir um número pelo mesmo valor, você não altera esse número, por isso que eu posso cortar, ó. Tchum. Ok? Isso foi estranho para você, cara? Se eu, Tá, eu pego o número 10, ó, se eu eu não pego o tinha feito. número 10, mando você multiplicar ele por 2, e depois mando você dividir ele por 2, concorda que não vai alterar? Você está indo e voltando, operações inversas. Não, é que eu não tinha notado, eu tinha me esquecido que o 2 você pode botar um e multiplicar em fração. Entende? Multiplicar e dividir pelo mesmo número não altera esse valor. Pega o 10, multiplica por 2, dá 20. Divide por 2, volta a ser 10. Isso vai se encaixar com qualquer número, pois a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se tu pegou um número, multiplicou por 2 e depois dividiu por 2, você já pode cortar direto. Foi o que eu fiz. Falou? Então, a resposta final ficou... Ora, aqui eu cortei, raiz de 2 mais 1, ele manda usar a raiz de 2, 1,4. 1,4 mais 1 deu 2,4. Então, a caixinha do cara tem que ter 2,4 centímetros de lado para poder encaixar essa moeda aí. Que tal, galera? Foi? Foi, agora foi. Foi, Maria Clara, graças a Deus. Meu Deus. Eu Você não acho vai que mais... a única coisa que estava faltando para mim era entender que aquele dos ângulos, né, do lado oposto ao ângulo, que eram Saquei. iguais. Que Acho que era isso. eu te expliquei meio que por áudio, né, pelo WhatsApp, eu sei que fica mais confuso, mas mostrando, eu não te falei que se eu mostrasse você ia ver que tinha uma lógica, né? Duda, Serra, conseguiu pegar legal? Você chegou um pouco depois, mas Acho que consegui sim. copia aí, tenta refazer, qualquer coisa me pergunta, tá? Ó, galera, Gabriel também tá com a gente, Gabriel, foi legal para tu? Sim, consegui. Obrigado. Maravilha. Vinícius, foi agora? Ó, tem um pulo aqui que você pode dar. Vou aproveitar a ideia, porque a ideia é a gente explorar ao máximo o problema. Nessa hora aqui, ó, desse triângulo, você pode sempre supor que se você tem um triângulo retângulo isósceles, ó, ele é retângulo e ele tem esse lado igual a esse, dois catetos iguais. Eu só não desenhei ele com a base, eu desenhei ele em pezinho. Você pode sempre imaginar esse cara como sendo a metade de um quadrado. Sempre que você pegar um quadrado e dividir esse quadrado pela metade, pela sua diagonal, né? Uma das características da diagonal do quadrado é que ela também é bissetriz. Então, se esse ângulo aqui é 90, aqui vai dar 45. Se esse ângulo aqui é 90, aqui vai dar 45 também. Olha lá os dois ângulos iguais. Olha lá, que vão ter lados opostos também iguais. Por isso que é um triângulo retângulo isósceles. Então, você poderia imaginar esse cara como sendo uma metade de um quadrado. Eu gosto de fazer isso para agilizar. Quando você tem em mente que a diagonal do quadrado... Qual é a fórmula da diagonal do quadrado, hein? Você já tem que ter lá no sangue, hein? Base vezes altura sobre 2. Não, senhor. L raiz de 2. L raiz de 2.
A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Dá para provar isso por Pitágoras aí dentro também. Dá para provar isso por trigonometria aí dentro também, que seno de 45, raiz de 2 sobre 2, tal. Beleza? Então, você poderia ter feito esse raciocínio aqui pensando que se isso aqui vale 1, ele não tinha dito que isso valia 1? Olha lá. Ou seja, a diagonal desse quadrado vale 1. Então, no lugar da diagonal, você poderia botar 1. E eu estou querendo saber o lado, né? É o lado que eu estou buscando. Então, olha lá. L raiz de 2 é igual a 1. Então, L é igual a 1 sobre raiz de 2. Olha lá, você vai racionalizar de novo e vai acabar caindo direitinho que o lado é raiz de 2 sobre 2, conforme nós achamos também aqui por Pitágoras. Estão vendo? Estão vendo? Foi esse raciocínio que eu usei com a Maria Clara quando ela me perguntou. Eu fui um pouco rápido, mas ela disse depois que até já me viu fazendo uma questão da Epicarra em que eu usei essa ideia. Isso faz com que a gente consiga fazer uma prova mais rápido, tá? Então, se você quiser anotar esse macete aí, já pode anotar. Que você pode interpretar o triângulo retângulo isósceles como sendo a metade de um quadrado. E, claro, tendo essa fórmula na manga da diagonal do quadrado, você pode usá-la. Foi o que eu usei para fazer mais rápido quando eu